impresso ou imprimido, salvo ou salvado, gasto ou gastado, trago ou trazido. E se eu te falar que todas essas formas estão certas? Eu vou te ensinar rapidinho quando que eu uso uma, quando que eu uso outra, e se você ficar comigo até o fim, eu vou te mostrar como que isso cai em concurso. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero perguntar para você, qual é o certo? Eu tinha impresso ou imprimido a prova? Acertou quem falou imprimido. Mas, Sérgio, imprimido não é muito feio? Olha, pode até ser feio, mas é a maneira gramaticalmente correta aqui. Agora vem comigo e responde mais uma. A prova foi impressa ou imprimida? Acertou se você assinalou impressa. Sérgio, então como é que eu vou saber quando eu uso impressa e quando eu uso imprimida? Eu vou te dar a regra, olha só. Quando eu tenho os verbos ter e haver, eu devo usar imprimido. Agora, quando eu tenho o verbo estar e o verbo ser, eu uso impresso. Eu sei que pode parecer difícil, mas eu prometo que vai ficar muito fácil, tá? Olha só, o verbo imprimir é chamado de verbo abundante. Verbo abundante é aquele que tem duas formas de fazer o particípio. E são vários verbos assim, a gente vai conhecer alguns. O primeiro deles a gente já viu, que é o imprimir, existem as formas imprimido e impresso. Mais um, gastar, existe gastado e gasto. Outro exemplo, salvar, existe salvado e existe salvo. Verbo matar, existe matado, sim senhor, matado é correto, assim como também existe a forma morto. Do mesmo jeito, nós temos pagado e pago, elegido e eleito, acendido e aceso, prendido e preso. Os da coluna esquerda são chamados de particípio regular. O particípio regular é o que termina com DO. E os da coluna da direita são chamados de irregular. E quando que eu uso um e quando que eu uso outro? Regra. Com o verbo ter e com o verbo haver, nós usamos o particípio regular. Eu tinha gastado dinheiro. Eu havia gastado dinheiro. E com o verbo estar e com o verbo ser, nós usamos o irregular. O dinheiro foi gasto. O dinheiro está gasto. Vamos comparar mais um pouquinho? Eu tinha salvado o documento. O documento está salvo. Nossa, Sérgio, mas é muito feio. Eu não posso falar eu tinha salvo? Pois é, a maioria dos gramáticos não concorda com essa visão. Havia salvado, estava salvo. Mais exemplos para você não confundir. Ela haverá ou terá limpado o chão. Se eu usei haver, tenho que usar limpado. O chão estará ou o chão será limpo. Se eu usei estar, eu digo limpo. Perceba que essa frase está no futuro e isso não muda em nada a nossa regra. Mais um exemplo, após ter elegido o presidente, decepcionou-se. Por causa do ter, eu usei o elegido. Após ter sido eleito, o presidente decepcionou. Por causa do sido, que é do verbo ser, ficou eleito. Agora, para a nossa aula ficar completa, a gente vai ver vários exemplos, tá? Começando pela primeira conjugação, eu deixo aí uma tabelinha para você. E nessa tabela da primeira conjugação, eu destaco um verbo abundante que ninguém erra, fritar. Eu tinha frito a batata? A batata está fritada? Não, né? É o contrário. Quando eu uso tinha, eu uso fritado, regular. E quando eu uso está, eu uso frito, irregular. Na segunda conjugação, eu destaco o acender. Eu tinha aceso? Não, eu tinha acendido. Aí a lâmpada está acesa. Outro que a gente sabe que é abundante. Eu tinha enchido a xícara e ela está cheia, o verbo encher. E eu finalizo com a terceira conjugação, onde eu destaco o verbo imprimir, que eu citei lá no começo da aula, tá? E para finalizar nossos exemplos, eu preciso falar para você uma coisa que muita gente erra, que o verbo trazer não é abundante. Muita gente confunde trazido com trago. A gente vai acabar com essa dúvida agora. Trazer só tem um particípio que é trazido. Eu tinha trazido o livro para você.
e não eu tinha trago. O paciente foi trazido de carro ao hospital. Perceba que eu tenho o verbo ser, mas nem por isso eu usei trago. A forma correta é trazido mesmo. O paciente foi trazido. Trago não é particípio, trago é no presente. Olha só, eu trago o livro para você. E ainda pode ser um outro verbo que é o verbo tragar, também no presente. Olha aí, eu trago a fumaça dessa cidade. Tragar quer dizer inalar, inspirar. Fica a dica, o particípio de trazer é trazido. E agora que você já conhece os verbos abundantes, a gente vai resolver a questão de um concurso público. Eu adaptei essa questão para você. Alegou ter salvo ou salvado uma criança. Se é o verbo haver, o certo é salvado. Denúncia poderia ter preso ou prendido o candidato. Ter prendido, está preso. A vela foi acesa ou acendida por mim? Verbo ser, acesa. Tinha acendido, está acesa. Vimos o motorista ter expulsado, o idoso. Ter ou haver expulsado, está expulso. A alternativa correta é a letra D. Fácil ou difícil? Acertou ou errou? Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu te respondo. E se você quiser assistir a mais uma aula, é só clicar aqui na tela do computador. Até a próxima!